Queridos ouvintes, começa mais um Não Precisa Copiar. Como vocês sabem, estamos fazendo um mini curso de Filosofia da Ciência com Fred Krepp. Ele comentou nos nossos últimos episódios que seria muito interessante ter um episódio sobre o positivismo lógico. Só que nenhum de nós conhece muito bem o positivismo lógico, chamamos a Raíssa, que é doutoranda em psicologia, né, Raíssa? Correto? Isso mesmo. Doutoranda em psicologia e que está estudando exatamente o positivismo lógico. Então, hoje, ela vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Vou cumprimentar, então, a Raíssa, agradecer ela ter vindo. Obrigado, Raíssa. Eu queria, primeiramente, agradecer o convite. Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Raíssa, como o Rodrigo já falou, eu sou doutoranda em psicologia e o meu trabalho é exatamente no positivismo lógico. Eu estou estudando a questão da possibilidade de uma linguagem científica a partir da proposta do positivismo lógico. É uma tese histórico-filosófica e eu vim hoje falar um pouquinho com vocês sobre a questão do positivismo. Como é que vai ser organizado, então, Raíssa, a sua apresentação? Então, eu organizei a apresentação em 3 partes. A primeira é uma parte menor, que são algumas ressalvas que eu queria fazer antes de entrar mesmo nas questões do positivismo lógico. Depois eu vou falar um pouco sobre a história do grupo do Círculo de Viena, que foi o responsável por essa ideia filosófica. E depois vou passar por alguns pontos centrais dessa filosofia. E com a gente também está nosso Frederico Krepp, né? O cara que está conduzindo o nosso curso de Filosofia da Ciência. Então, oi, Fred, se você não saiu para ir ao banheiro, alguma coisa assim. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para todos. E o também eterno Fagner Concolato. Eterno não, que eu vou morrer um dia, mas estou aí. Se eternizou com esse podcast. Se a gente tem que manter ele no ar, nossos filhos mantendo no ar, fica para sempre. O Pedro Cortado está de folga. Eu acho que ele está procurando uma fazenda para plantar milho transgênico para poder concorrer com o Fagner. Como ele não está aqui para falar sobre isso, que o Fagner odeia que a gente fale sobre isso, eu tive que falar também. Então, agora sim, a gente pode começar. Raíssa, pode ficar à vontade para falar sobre o que diabos é esse positivismo lógico. Tá bom, muito obrigada, Rodrigo. Vou iniciar, então, com 3 ressalvas rápidas, e uma é exatamente sobre essa questão da nomenclatura, o positivismo lógico. Quando a gente vai estudar, pode aparecer também os nomes empirismo lógico ou neopositivismo. Quando se estuda na literatura, se refere a esse mesmo período histórico e a essas ideias filosóficas, mas o nome que o Círculo de Viena, os integrantes, mais utilizavam era empirismo lógico. Neopositivismo a gente costuma encontrar muito em literatura secundária, quando vão falar desse movimento, e positivismo lógico, alguns integrantes utilizavam esse termo, mas a maioria não gostava muito. E isso porque tem a ver com a nossa segunda ressalva. Eles achavam que o nome positivismo lógico atrelava a ideia do positivismo do Comte. E eles, embora tenham pontos de convergência com as ideias do Comte, a maioria das coisas eles rejeitavam. Então, o que seria essa questão dessa diferenciação do positivismo do Comte e do positivismo lógico? A similaridade seria que os empiristas lógicos, eles acreditavam numa superação da metafísica, que a ciência deveria superar a questão metafísica. E eles também acreditavam que deveriam haver uma proposta de ciência unificada, um campo comum a todas as ciências. Só que a maneira como eles viam essa superação da metafísica e a proposta de uma ciência unificada era diferente. A superação, eu vou falar isso um pouco mais para frente, mas a superação da metafísica só seria possível por conta do método de análise lógica da linguagem, que eu vou explicar, e a unificação da ciência se daria através de uma linguagem fisicalista, diferente da ideia do Comte, que tem aqueles estágios de ciência, que chegaria até o final, que seria matemática. Então, existe essa diferença entre esses dois positivismos. Eu vou falar de vez em quando positivismo lógico ou empirismo lógico, mas aqui eu estou me referindo à mesma coisa, a esse momento, a esse grupo de filósofos com as ideias que eu vou explicar mais para frente, esse período histórico. Aí a última ressalva que eu queria fazer, antes de entrar na parte histórica, uma diferenciação que eu falei mais cedo, que o positivismo lógico ele está ligado a um grupo de Viena que ficou conhecido como Círculo de Viena. Mas não exclusivamente esse grupo. Na verdade, existia um segundo grupo que ficava em Berlim, conhecido como Círculo de Berlim,
e que normalmente ele é pouco citado, mas que ele também estava em conversação direta com Viena e compartilhavam esses princípios filosóficos da superação da metafísica pelo empirismo, pela unidade da ciência e algumas outras teses que eu vou trazer mais para frente. Então, fazendo essas 3 pequenas ressalvas, eu vou passar então para falar um pouquinho da história do surgimento desse movimento que foi o empirismo lógico ou positivismo lógico. Antes de entrar na formação do grupo responsável pelo positivismo lógico, eu vou falar um pouquinho sobre a Viena da época. Vou dar uma ênfase maior em Viena. Por quê? Porque, embora o Círculo de Berlim também tenha participado, ele não ficou tão internacionalmente conhecido quanto o Círculo de Viena, e as principais discussões que tinham no Círculo de Berlim eram mais discussões metodológicas, sobre métodos da física e da matemática, da química, e não muito as ideias dos fundamentos dessa filosofia da ciência. A discussão dos fundamentos era mais forte no Círculo de Viena. Por isso que eu vou falar mais do surgimento do Círculo de Viena e desse contexto da Viena na virada do século e como que isso possibilitou o surgimento do Círculo de Berlim. Ou seja, Viena, no início do século XX, ela era um destaque por conta da questão intelectual e artista. A gente vai ter em Viena quase 2 milhões de habitantes, todos eles atraídos pelas realizações culturais e desenvolvimentos intelectuais, e nomes muito fortes na música, na arte, na arquitetura, na literatura. Na música a gente tem, por exemplo, o Maurice Ravel, a gente tem na arte o Klimt, que era muito forte. O Klimt, inclusive, ele pintou uma parede da Universidade de Viena, e você tinha essa movimentação intelectual grande na Viena da virada do século. Isso possibilitava uma liberdade muito grande intelectual dentro da universidade, com vários estudos em vários campos, e inclusive as discussões filosóficas sobre questões, por exemplo, como filosofia da ciência. Como se deu, então, o surgimento do que vai ficar conhecido como Círculo de Viena, que foi o responsável pela ideia do empirismo lógico? São 2 nomes principais que vão aparecer na história da criação desse grupo, que é o Hans Hahn e o Maurice Schlick. O Hans Hahn, ele foi estudante do Marx, que era um empirista conhecido da época, e ele foi, em 1922, para a Universidade de Viena. Logo no ano seguinte, o Schlick chega na Universidade de Viena, ele é contratado para a cadeira de ensino de empirismo, e ele vê uma palestra do Hans Hahn sobre o Tratado dos Lógicos Filosóficos do Wittgenstein. O Schlick fica muito interessado nessa ideia que o Wittgenstein apresenta no Tratados, vou falar um pouquinho sobre ela mais para frente, e decide criar um grupo nos anos seguintes. A partir de 23, ele faz um grupo para discutir, para ler o Tratado dos Lógicos Filosóficos, e em 24 ele oficializa esse grupo no Instituto de Física da Universidade de Viena, reunindo todas as quintas-feiras para ler parágrafo e discutir essas ideias. Esse encontro de vários nomes de estudantes e professores de filosofia da ciência tinha gente do departamento de economia, de física, de matemática. Essa reunião que eles discutiam esses textos começou a ficar conhecida extraoficialmente como o Círculo de Schlick ou o Círculo de Viena. Mas ele só vai receber esse nome formal mesmo mais para frente, em 1929, quando se lança o manifesto. Eu vou falar sobre isso. Aí, com esses grupos de estudo que se iniciou com Schlick, se começou a debater várias questões sobre as possibilidades de uma eliminação da metafísica da proposta de linguagem de Wittgenstein. Discutiam também outras questões de fundamentos e metodologia. Em 1926, o Carnap, por indicação do Schlick, ele é contratado pela Universidade de Viena e dá ainda mais força para esse movimento, de forma que, em 1928, eles fundam
a Sociedade Ernst Mach, que oficializou como uma sociedade antes de ser o Círculo de Viena. A Sociedade Ernst Mach tinha o Schilke como presidente, o Hahn como vice-presidente e como secretário tinha o Rudolf Carnap e o Otto Neumann. Dessa forma, você tem a primeira estrutura da sociedade, que fisicamente ficava em Viena, e aí, no ano seguinte, 1929, o Schilke ele é convidado para mudar de universidade, só que ele não aceita, ele continua em Viena. Então, em homenagem a essa permanência dele em Viena, o Neumann, o Carnap e o Hahn, eles fazem um manifesto apresentando pela primeira vez a concepção científica do mundo do Círculo de Viena. Realmente é um manifesto pequenininho, eles fizeram coisa de 5.000 cópias que eles conseguiram distribuir na época. Hoje em dia, se eu fosse indicar um texto para ler, eu indicaria esse manifesto. Primeiro, por ele ser curto, a linguagem é bem acessível, porque ela não tem uma linguagem filosófica pesada, ela tem exatamente a função de tentar manifestar para o mundo o que seria essa concepção, e eles propõem, então, a primeira vez, o Círculo de Viena oficialmente. O Círculo de Viena ele não é a Sociedade Ernst Mach, porque a Sociedade Ernst Mach está fisicamente instituída na Universidade de Viena. O Círculo de Viena é um círculo aberto para qualquer pessoa que se identifique com a posição filosófica apresentada por eles e que queira fazer parte. Então, era integrante do Círculo de Viena o Ayer na Inglaterra, vários nomes assim de todos os lugares que tinham interesse em participar do círculo, sem essa necessidade de se estar presente em Viena. Então, em 1929, com a publicação do manifesto, e no ano seguinte, em 30, foi considerado o ápice do Círculo de Viena, onde se tinha mais movimentação e discussões filosóficas. Foi exatamente nesse período. Porque, posteriormente a isso, por conta da chegada do Hitler ao poder, começou uma dispersão dos integrantes para outros lugares que não fosse Alemanha e Áustria. Aí, pouco tempo depois, em 31, o Carnap ele se muda para os Estados Unidos, o Hans Hahn também ele vai se mudar em 34, e em 36 o Schilke ele é assassinado na porta da universidade por um aluno que baleia ele atira nele. Pouco tempo depois, lá para a década de 80, vão reaparecer alguns estudos, muitos estudos historiográficos sobre o positivismo lógico, para tentar desfazer vários equívocos que se teve de uma caricatura feita da ideia do positivismo lógico. Então, assim, essa é a parte histórica. Vou entrar, então, agora em alguns pontos da filosofia que era discutido no Círculo de Viena, né? Que ficou conhecido como empirismo lógico. Separei aqui 3 pontinhos principais, na verdade 4 pontos principais, para falar um pouquinho sobre essas ideias. A primeira questão era a tentativa de eliminação da metafísica. Uma pequena ressalva antes, porque o que acontece? Como o grupo era muito grande, tinham muitos integrantes, às vezes você tinha discordâncias sobre o que se entendia por alguns conceitos, por alguns princípios. Então, assim, pode ser que você encontre diferença entre o posicionamento de um participante ou de outro. O que eu vou apresentar aqui, ela é mais baseada no Carnap, no Neumann e no Schilke, que são os autores que eu estudei mais. Mas, em linhas gerais, esses 4 pontos que eu vou comentar aqui, eles eram pontos de concordância do grupo. Então, o primeiro é a eliminação da metafísica, que foi o princípio que uniu o grupo. Eles queriam essa eliminação das ideias metafísicas. O que acontecia? Eles vão falar, inclusive no manifesto que eles lançam, que a ideia de uma tentativa de eliminar a metafísica, ela não é nova na filosofia. Eles vão até citar como uma das influências que eles tiveram o Hume, com o empirismo, só que ele não conseguiu, porque qual que é a crítica? O que o Carnap vai falar?
as ideias metafísicas são ideias que você não consegue comprovar ou verificar, porque você parte do pressuposto que, a partir de sem nenhum contato com a experiência e com a realidade, você consegue criar ideias novas ou verdades novas. Mas que, como você não tem esse critério de verificação, você não consegue desmentir essas verdades que são apresentadas. E isso seria um problema sério para a ciência, a toda a questão envolta a metafísica. Só que, como fazer para eliminar de vez a metafísica, então, da filosofia das ciências? De vez, entre aspas, muitas aspas, porque depois eles mesmos percebem que eles não conseguem fazer essa eliminação. Ele vai dizer que, a partir da leitura do Tratados Lógicos Filosóficos e da ideia que o Wittgenstein apresenta de linguagem com sentido, se poderia reestruturar a ideia de ciência. Como? Então, eu vou ter que falar um pouquinho sobre o Tratados Lógicos Filosóficos. Só para contextualizar, na época, a principal discussão da lógica, que apareceu muito por conta do Frege na conceitografia dele, era uma tentativa da lógica conseguir sustentar ela mesma, a própria lógica se explicar, e conseguir conceituar o que é proposição e, principalmente, o que é um enunciado com sentido. Então, o Wittgenstein, quando vai escrever o livro dele, dos principais objetivos, dentre os vários que o livro tem, é conseguir, de maneira clara, explicar o que é uma proposição com sentido e definir o que é uma proposição. O objetivo dele é o mesmo que o Frege tenta na conceitografia, é o que o Russell vai tentar também na filosofia do atomismo lógico dele. Essa é a mesma preocupação. Mas qual a solução que o Wittgenstein vai colocar para um enunciado ser considerado com sentido? Eu vou explicar isso porque essa resposta que o Wittgenstein dá, ela é diretamente aceita e utilizada pelo Círculo de Viena. Para o Wittgenstein, um enunciado com sentido é um enunciado que eu consigo dizer em quais condições tal enunciado pode ser considerado verdadeiro e em quais condições tal enunciado pode ser considerado falso. Então, se eu apresento um enunciado, a cadeira é verde, eu consigo dizer em que situações esse enunciado é verdadeiro. É verdadeiro a partir do momento que eu tenho uma cadeira e que ela é verde. E eu consigo dizer em que situações esse enunciado seria falso. Ele é falso se eu não tenho uma cadeira, ou se eu tenho uma cadeira e ela é vermelha, ou se eu tenho um banquinho verde ao invés da cadeira. Enfim, eu consigo definir em que situações tal enunciado é verdadeiro e qual situações o enunciado é falso. E depois que eu tenho esse enunciado, eu consigo relacionar ele com a realidade para ver esse valor de verdade ou falsidade. Eu não preciso necessariamente confirmar o enunciado como verdadeiro ou falso para ele ter sentido. Basta eu saber em que condições ele pode ser considerado verdadeiro ou falso. E essa ideia do sentido dos enunciados é que o Círculo de Viena vai utilizar. Então, o que eles vão propor? Eles vão virar e falar: o que é a ciência? A ciência é o estudo de enunciados com sentido. Então, tudo que pode ser enunciado que possui o sentido faz parte da ciência. O que não tem sentido não é campo científico e você não consegue chegar a esse valor de verificação de verdade. O problema da metafísica é que várias vezes ela apresenta enunciados que não possuem sentido. Eles não possuem sentido porque eu não consigo descrever quais as condições seriam necessárias para eu verificar a realidade daquele enunciado. Então, não é mais uma discussão se o enunciado é verdadeiro ou falso. Os enunciados metafísicos não são enunciados, eles são pseudo-enunciados. Então, você nem entra mais em discussão com a metafísica. Porque não interessa mais se o que ela está falando é verdade ou mentira, porque aquilo não é nenhum enunciado. Essa é a ferramenta que o positivismo lógico vai utilizar
para afirmar que dessa vez eles vão conseguir eliminar de vez a metafísica da ciência. E vão falar que o Hume não conseguiu isso porque não tinha esse aparato lógico na época que você poderia utilizar para fazer a verificação dos enunciados. Ok, então só para ver se eu entendi. Eles excluem a metafísica porque os enunciados que a metafísica faz não são passíveis de serem verificados a veracidade deles. Não é possível verificar se a veracidade se o que eu tô falando é verídico, se eu consigo conferir na realidade. Por isso que não dá para ser considerado científico. Por sinal, esse é até o gancho do segundo ponto do empirismo lógico, que é o verificacionismo. Antes de você passar adiante, eu vou trazer aqui, só que eu achei muito interessante. O PET às vezes acerta, né, Fagner? Às vezes tem alguns exemplos, algumas coisas no PET muito bons. A primeira, segunda semana, acho que do terceiro ano, teve uma sacada genial porque a gente está falando aqui. Ele simulava uma conversa entre um astronauta e um neurocirurgião. E o neurocirurgião era ateísta e o astronauta ateu, e tinha uma discussão entre eles sobre religião. Aí o astronauta virava para o neurocirurgião, zoando ele, e falava: eu fui ao espaço, olhei tudo e não vi Deus em lugar nenhum. E aí o neurocirurgião sacanamente responde: pois é, eu opero cérebros há muito tempo e nunca consegui ver um pensamento. Então eu acho que é muito pertinente o que a gente está discutindo aqui, né? Quer dizer, o ponto me parece, do positivismo lógico é justamente essa limitação empírica, né? Quer dizer, se eu não posso comprovar, não existe. Ou então não é um problema, ou então não é nenhum enunciado. Enfim, pensamentos não são comprováveis do ponto de vista empírico. Eles deixaram de existir, ou eles deixaram de ser um objeto da nossa enunciação. É o ponto. E, Rodrigo, eu vou aproveitar seu gancho até para falar um pouco da psicologia, porque você pegou exatamente na parte que eu estudo. E, embora os empiristas lógicos queiram eliminar a metafísica, a psicologia é algo que eles dão uma atenção cuidadosa. O Carnap, pelo menos, dá uma atenção bem cuidadosa a isso, porque ele, em momento nenhum, vai negar a existência do pensamento. Mas ele vai tentar transformar a psicologia em uma ciência empírica, com uma questão de tradução de enunciados. Então, enunciados psicológicos podem ser traduzidos em enunciados físicos, para ele tentar dar conta da questão psicológica sem jogar ela no lixo junto com a metafísica. E permanecer coerente, né? Porque se ele não faz isso, ele não consegue permanecer coerente. Exatamente. Mas ele tem bastante dificuldade com isso, e mais pra frente ele mesmo vai abrir mão de alguns princípios que ele postulou para tentar ainda manter uma certa coerência. Mas ele, assim, aí, pelo que eu tenho estudado, é que ele não consegue dar conta do que ele propôs, dessa tradução da psicologia sem ter uma perda enorme. Mas isso fica, às vezes, para uma outra conversa, porque acho que foge bastante. Mas eu acho que os exemplos são bons, né? Por exemplo, eu sempre começo as minhas aulas chamando meus alunos a essa afirmação, né, de que não pode ser comprovado empiricamente, não existe. Em geral, isso daí é um senso comum, né, bastante disseminado. E aí eu pergunto alguma coisa do tipo: quem aqui já teve um ente querido morto? Aí alguns levantam a mão. Aí eu aponto: você, João, você teve. Por favor, semana que vem traz para mim o seu luto. Exatamente. A gente dá uma analisada aqui. E aí eles ficam me olhando assustados e falando assim: como assim? Ué, você não falou que tudo que a gente pode falar, tudo que o território do enunciado da ciência pode ser analisado empiricamente? Então você traz o seu luto pra gente compreender. Caralho, Rodrigo. Você podia falar do amor da pessoa, você foi logo no luto. Não. O luto foi porque a Raíssa tá falando de psicologia. Eu achei que o luto ia ter um impacto melhor do que o amor. Podia começar. Mas enfim, eu já quem aqui já amou alguém? Aí você perguntou: quem aqui já perdeu? Eu também uso. Eu não uso o luto, não. O luto foi só um exemplo que eu acho que pra psicologia é mais impactante, né? Manchete amanhã: Rodrigo prefere o luto ao amor. Então, Rodrigo, eu acho que, assim, que o empirismo lógico, ele tem, assim, uma sacada para tentar resolver essa situação, porque, querendo fugir da metafísica, o Carnap tem alguns textos em que ele vai dizer que você não pode nem assumir uma postura realista. Mais para frente ele vai até criticar essa questão da verificação com a realidade. Porque você falar de uma realidade já é uma postura metafísica. Então, o que o empirismo lógico faz, que é, assim, é uma diferença um pouco sutil, mas que tenta responder essa questão? A gente não está falando de realidade, então eu não estou falando de objeto psicológico como luto. O que o empirismo lógico estuda são enunciados. O objeto da física não é a matéria,
são os enunciados da física. E os objetos da psicologia, então, também não são a mente, não é o luto, não é o amor, mas os enunciados referente ao que seriam os objetos, são os enunciados, entendeu? Não existem esses objetos metafísicos. É claro que isso para frente vai apresentar alguns problemas, mas a tentativa inicial, que é essa mudança, essa diferença, está exatamente no objeto da ciência ser a linguagem, e não o objeto ser algo físico ou algo do material. Deu para entender mais ou menos? Não, com certeza. Mesmo porque é por isso que não é um empirismo. É um empirismo lógico, quer dizer, é justamente relacionado à existência dos enunciados e não à existência das coisas que são enunciadas. Exatamente. Raíssa, eu sempre estou escutando aqui e eu fico lembrando do que dá para fazer um paralelo com o Kant, né? Que sai a coisa em si e entra o fenômeno. Só que dessa vez é a mesma estrutura, mas em vez de tratar o fenômeno, a gente está tratando de enunciados comunicativos, digamos assim, ou enunciados lógicos. Sim, exatamente, a gente está tratando dos enunciados lógicos. Entendi. E mais, enunciados lógicos com sentido. Uhum. Beleza. Porque ele vai falar, você pode criar enunciados que tenham uma sintaxe correta ou que pareçam enunciados lógicos, mas eles não têm sentidos, então eles não são enunciados. É exatamente essa a distinção. Beleza. Então, gente, vou continuar, qualquer coisa vocês me parem, tá? Então, a gente tem essa ideia da linguagem, dos enunciados, é o principal do empirismo lógico. A ideia de que os enunciados que são os objetos que são estudados. E a partir disso, dessa noção de enunciados com sentido, eles vão derivar o que seria uma das teses principais de estudo do empirismo, que é a parte do verificacionismo. O verificacionismo é exatamente você, a partir de um enunciado que você sabe que tem sentido, verificar ele com a realidade, ou com o mundo, ou com os fatos, depende de como você for chamar. Mas então, a partir do momento que eu tenho um enunciado, ele tem sentido, eu sou capaz de verificar ele. Então, é papel da ciência verificar esses enunciados para que, a partir dos verdadeiros, você possa fazer as teorias e as leis, derivar não, né? Intuir teorias e leis, porque a gente vai até ver mais para frente que é um pouco problemático filosoficamente você, a partir de exemplos particulares, derivar uma lei universal, e isso vai ser uma crítica pesada que o empirismo lógico vai sofrer, mas mais para frente a gente fala um pouquinho disso. Tendo, então, a verificação, você consegue dizer da verdade de certa situação científica ou não, para se criar as teorias e as leis de funcionamento de determinado objeto. Aí, no caso, eu vou trazer um pouquinho o exemplo da psicologia, de como que seria possível você fazer essa verificação nesse campo, que considerado, né, como sem... Você não consegue empiricamente, até o Rodrigo falou, você não consegue empiricamente pegar um luto ou uma tristeza. E aí é interessante, porque eu vou usar aqui o exemplo do Karl Hempel, porque é um exemplo bem claro. O Hempel, ele não era do Círculo de Viena, ele ficou ligado um tempo à sociedade, o Círculo de Berlim, mas ele passou um tempo em Viena, estudou com Carnap e sempre manteve contato com o Círculo e participou de publicações de textos. Na Enciclopédia da Ciência Unificada tem textos dele, e ele escreve um artigozinho em francês, em 1935, que chama Análise Lógica da Psicologia. E aí ele dá um exemplo que é muito claro de como que você faria uma verificação de enunciados psicológicos. Você conseguiria fazer essa verificação utilizando o método de tradução do enunciado. Então, ele dá o exemplo de Paulo está com dor de dente. Esse é o exemplo que ele dá. A dor, você não consegue pegar ela e estudar empiricamente. Então, como você faria para verificar se Paulo está com dor de dente? Você vai derivar desse enunciado comportamentos de Paulo. Então, primeiro comportamento, enunciado vocal de Paulo, estou com dor de dente. Aí você percebe as feições de Paulo que estão contraídas, que demonstram uma feição de dor. Você pega e faz um exame detalhado do dente do Paulo, você vê que tem ali uma cárie. Se você fizesse, né, uma ressonância, você conseguiria medir
que o batimento cardíaco está acelerado, você tem tais e tais hormônios que estão funcionando, que indicam dor, e aí a partir da verificação desses diversos enunciados que você derivou do Paulo está com dor de dente, você conseguiria afirmar verdadeiro ou falsamente se o enunciado do Paulo ele seria um enunciado científico verdadeiro. Esse é o exemplozinho que ele dá, pode parecer bobo, mas eu acho que é um exemplo que deixa claro como que funciona essa questão do enunciado empírico para situações que não são empiricamente testadas diretamente. Isso só é possível por quê? Porque o Hempel, para fazer a verificação, ele vai traduzir toda a linguagem psicológica, dor, no caso dor de dente, que é uma área específica, em enunciados que são fisicalistas. Porque até o enunciado de Paulo, estou com dor de dente, é um enunciado físico, porque você tem variações de ondas, sonoras, captação, enfim. E esse é o terceiro ponto que eu queria trazer das teses do empirismo lógico, que é a tradução da linguagem científica em enunciados fisicalistas. Por que enunciados fisicalistas? Né? O Carnap que vai propor os enunciados, ele vai virar e falar, olha, a gente poderia utilizar enunciados de fenômenos, podia utilizar até enunciados psicológicos, mas por que eu vou escolher enunciados fisicalistas? Primeiro, porque você tem uma característica que é intrasubjetiva. Você consegue, qualquer pessoa poderia observar o enunciado se ele for expresso de maneira fisicalista. Segundo, que você tem o auxílio da noção temporal e espacial nos enunciados fiscalistas que vão facilitar. E, a partir disso, você pode traduzir qualquer enunciado biológico, psicológico, sociológico, numa linguagem fisicalista. São os pontos que ele vai apresentar. Eu vou dar agora só uma pausa para falar então, uma fofoca filosófica do Wittgenstein, porque está ligada exatamente a essa noção da linguagem fisicalista. O que acontece? O Wittgenstein, embora tenha sido estudado no Círculo de Viena, ele nunca foi um integrante do Círculo de Viena. Por diversas vezes, ele foi convidado para falar do texto dele, mas ele negou, não quis participar. Mas ele mantinha um contato por cartas com o Schilling, que é o mesmo que foi baleado, e um outro integrante que chamava Weissmann. E ele, mais o Schilling e o Weissmann, como eles tinham uma relação melhor com o Wittgenstein, o Schilling propôs que ele e o Weissmann se juntassem para escrever um livro sobre os princípios dos tratados aplicados à ciência. Nossa, a história da escrita desse livro é uma confusão, porque o Wittgenstein fazia um encontro com o Weissmann para conversar, aí ele falou que você vai escrever, eu só vou te dar consultoria. Depois de um tempo, ele ficou meio irritado, virou e falou assim, não, eu vou ter que tomar parte muito mais ativa desse livro, porque você não está conseguindo expressar as ideias. Depois ele voltou atrás e virou e falou, não, esse livro tá dando muito trabalho, você faz o que você quiser, publica isso, não precisa nem colocar meu nome se não quiser. E aí o livro vai sair mais tarde, o Weissmann termina esse livro sozinho, coloca o nome do Wittgenstein e explica essa situação antes no prefácio do livro. Como é que ele explicou? Ele falou assim, olha, eu escrevi com o Wittgenstein, mas ele é maluco e ele vem a hora que quer, muda de ideia todo mês. Como é que é essa explicação? Não, ele explica, ele é extremamente delicado, ele conta a história inteira, mas ele é cheio de ressalvas, super respeitoso. Ele fala, nós tínhamos esse contato, fazíamos consultoria, ele falava, mas para ele, aí teve um certo momento em que ele decidiu ter uma participação mais ativa, mas os projetos dele depois mudaram e ele decidiu que não queria mais prosseguir com esse projeto que já não tinha a ver com os pensamentos dele. Aí os projetos dele, você vai ver, escrever um livro para criança, alfabetização de criança. É tipo então, isso. Aquele que no final ele fala que tem que jogar a escada fora, quer dizer, ele rasga o livro e joga fora. Não, esse é o Tratados. É esse que eles usam, o da escada. Ah, tá. Que ótimo, olha só, eles usam o da escada, que era pra jogar fora. Da escada. E aí começaram a escrever um livro, e aí ele falou, joga fora esse também, que não tem nada a ver comigo esse livro.
Exatamente, foi tipo isso que aconteceu. Só que a treta maior não foi nem esse livro. A questão é que o Wittgenstein, ele agarrou nessa questão do verificacionismo, exatamente por conta da metafísica de você falar que algo tem que ser verificado com a realidade. E aí, quando o Carnap escreve o artigo dele em que ele propõe a linguagem fisicalista, o Wittgenstein fica possesso. Ele escreve uma carta para o Schilling reclamando, falando que era um absurdo e que o Carnap publicou um artigo e agora as ideias dele, do Wittgenstein, iam ser vistas como mera cópia das ideias do Carnap, que isso não era aceitável, e escrachou na carta, deu assim um pequeno chilique com o Schilling. Então, assim, esse foi o posicionamento do Wittgenstein, mas logo depois de ter essa discussão com a carta, ele também abandonou o projeto do livro, mesmo porque com a morte do Schilling em 36, ele distanciou. Ele não era tão próximo do Weismann assim, e aí que deu essa confusão da publicação do livro. Então, agora, depois desse parênteses, eu vou então voltar para a questão fisicalista, de como que essa tradução da linguagem fisicalista é então utilizada como uma das teses do positivismo lógico para sustentar a tradução de enunciados que não podem ser diretamente empiricamente testados. E a linguagem fisicalista, ela abre a oportunidade para o nosso quarto e último ponto que eu vou trabalhar aqui, que é a possibilidade, então, de se fazer uma ciência unificada. Porque, como eu te falei, diferente da ideia do Comte, não existia uma hierarquia entre as ciências. Então, a física não era derivada da matemática, a química não era derivada da física, e assim por diante. Não, os empiristas lógicos acreditavam que cada área da ciência era responsável por trabalhar com certos tipos de fenômenos que estavam acontecendo, certos fenômenos que apareciam através de certos enunciados. E nenhum era superior ao outro. Mas, com a linguagem diferenciada, eles não podiam conversar entre si. Quando você pega e propõe uma linguagem única para a ciência, que é a linguagem fisicalista, tudo pode ser traduzido em linguagem fisicalista, você então abre a possibilidade de se unificar a ciência, porque por linguagem ela está unificada. Então você pode ter alguns métodos diferentes, você pode ter objetos diferentes, não, porque todos os objetos são enunciados, mas você tinha objetos enunciados de maneira diferente, agora você tem uma unificação. Todas as ciências podem ser enunciadas em enunciados fisicalistas. Algumas vão utilizar de tradução, outras podem utilizar de redução em linguagem fisicalista. Vai depender de qual enunciado você está analisando. E, a partir do momento que eu chego em um enunciado fisicalista, eu consigo, então, testar esse enunciado. Eles não vão falar mais de verificar, o Carnap vai começar a utilizar testar, mas você vai conseguir testar esse enunciado para ver se ele condiz ou não com algo que seja próximo a uma verdade dentro da ciência. Então, assim, esses são os princípios básicos que eu separei do empirismo lógico para ter mais ou menos uma ideia de como funcionava essa filosofia deles, que seria a base dessa filosofia da ciência deles, né? Aí agora eu queria então passar para um último ponto, que seria exatamente a crítica da indução no positivismo lógico, que eles não conseguiram responder. Vocês comentaram antes que vocês já fizeram um podcast que vocês trabalharam essa questão da indução. Eu acredito que a crítica seja a mesma, mas vou apresentar ela rapidamente aqui. O problema principal da indução é que, a partir de casos simples, casos particulares, você não consegue dar um salto para um caso geral, você tem uma lacuna. Porque, embora você afirme que tal situação acontece daquela maneira há tanto tempo, você nunca tem a garantia de que amanhã isso vai continuar funcionando. Então, eu posso ter o princípio: metais, quando aquecido, eles dilatam. Isso acontece, já foi testado de várias maneiras, sempre aconteceu de todas as vezes que se testou, mas eu não tenho garantia de que
a próxima vez que eu vou testar, ele vai dilatar com tal quantidade de calor. Eu não posso fazer esse salto de casos particulares para uma lei geral. E o empirismo lógico, ele tenta responder isso. O Carnap vai propor a ideia de probabilidade de quantos mais casos você tem que foram verificados, que foram testados e a testabilidade deu sim. Se você tem um número muito grande, a probabilidade daquela lei ser verdadeira é grande, né? Você usa a noção de probabilidade. Mas mesmo assim, você não consegue falar de 100% dos casos. Certeza, né? Você não pode falar de uma certeza, ainda assim é uma probabilidade, mesmo que seja uma probabilidade forte. Então, essa sim seria a principal crítica que o indutivismo tem e que os empiristas eles não vão conseguir responder a isso, embora eles tentem de alguma maneira, eles não conseguem. E essa crítica, ela acaba, essa e várias outras críticas, elas acabam colaborando para esse declínio da ideia dos empiristas lógicos, que vai ser abandonada pela década de 60 e 70. Não completamente abandonada, mas dessa maneira forte, como sendo vista como a filosofia da ciência, isso não vai acontecer mais. Usou o exemplo, Raíssa, do metal, né, o metal dilatando ao calor. Eu sempre gosto de radicalizar os exemplos para os alunos guardarem. Então, vou radicalizar o exemplo. Imagine que amanhã cai um meteoro, um pequeno meteoro, não um meteoro que vai machucar a Terra, aqui no planeta com um metal que a gente desconhece. E por um acaso ele reage ao calor se comprimindo e não se expandindo. O que vocês pensem? Isso é impossível de ser pensado? Não, isso é totalmente possível. Não, exatamente. Não é provável, mas é possível. E o que a gente vai descobrir quando isso acontecer? Que a lei de que todo metal dilata ao calor não se aplica, não é uma lei universal. Alguns metais, e eram os que a gente conhecia, se dilatavam ao calor, mas outros metais se comportam de maneira diferente. Exatamente. Só que quando você coloca alguns metais, você já não tem mais a característica de universalidade da lei, né? A previsão, a capacidade de prever vai embora junto. Vai embora, E exatamente. a porcentagem a tentativa que você falou, né, que quem que tentou trabalhar com a conceito de probabilidade? O Carnap tentou trabalhar com probabilidade. Isso. Aí quer dizer, se você testou 1 trilhão de vezes e tem lá matematicamente 99,9999% de chance e cai o meteoro na Terra com um metal diferente que faz isso, de nada adianta a probabilidade. Exatamente. Muito engraçado essa galera que quer destruir a metafísica, né, gente? O pessoal não tem nem vergonha das coisas que eles fazem. O problema é que eles venceram, né, Rodrigo? Venceram não, né, Fagner? Eles venceram porque a gente simplesmente ignora que todo conteúdo religioso que dá sentido à vida a gente não trata como metafísica, a gente não trata as coisas metafísicas como metafísica. A gente tem uma... A gente trata, a gente dá importância, dá relevância, mas o meio científico... Mas não chama de metafísica. Você tem vários pressupostos metafísicos e eles só não chamam assim. de metafísica e não leva a sério. O Rodrigo tá chorando aí por causa da tentativa de matar a metafísica. Tô brincando. Não tô chorando. Eu só acho deprimente. Sabe por quê, Fred? Eles, assim, eu acho muito melhor você fazer como Kant fez. Falando, eu não trato disso, eu trato de epistemologia aqui, não quero falar de metafísica, acho que a metafísica você não tem comprovação, não vou falar disso. Fala, mata a metafísica, olha aqui, eu vou te mostrar como é que a metafísica não faz sentido. Isso aí dá nessas coisas aí, uma mirabolância, como diria o Ciro. Mas assim, o Rodrigo, só não defendendo, realmente, eles até voltaram atrás. Mas o que eles queriam era tirar a metafísica da ciência. O Carnap até fala no texto dele. Ele fala que tem certos temas que você pode escrever, mas aí você vai buscar a literatura, você vai buscar a arte para expressar. Mas, Raíssa, o Kant já fez isso. Mas o Kant deixou viva a possibilidade de você falar sobre metafísica, fazendo o que ele fez na crítica da razão pura, que foi meio que continuado pelo idealismo alemão. Tudo bem, Fagner, mas é como um saber, não é como um conhecimento científico. Não, tudo bem, mas o que os caras queriam era meio que expulsar da universidade. Conseguiram, pô. Conseguiram não sei se você sabe. Eu e você nos formamos em metafísica outro dia, na universidade. Olha o tamanho do nosso curso perto do que foi, cara. Tipo assim, a sociedade em geral avalia a galera da metafísica com tipo, é um pequeno departamento dentro de um pequeno departamento da faculdade, perto do que já foi. Sim, tudo bem. Se esse é o seu argumento, mas eu acho que o positivismo lógico tá perdendo pra metafísica, hein, Fagner?
Tá. Só se for na opinião popular, né? Não, Na em tamanho. opinião popular, Em talvez. tamanho. Acho que ele ganha? Com certeza, Rosinha. Não, o Fagner, acho que não. Tá louco. Positivismo, É. a quantidade de Não, caricatura que tem é quase xingamento se ser chamado de positivista. Não, desculpa, eu tô me expressando mal. O que eu tô querendo dizer é que a ciência, em geral, não o positivismo lógico, mas a ciência de onde a metafísica foi expulsa de lavada. Sabe? Mas aí, então, se você for por aí, a filosofia que perdeu, inteira. Não a metafísica. A filosofia Então, inteira tomou essa com coça. certeza. Mas você for olhar, por exemplo, o tamanho dos departamentos de filosofia e o que a metafísica representa dentro de cada departamento, é muito menor do que lógica, do que ética, do que política, do que estética e estética. Aí eu concordo com você. Por isso que eu acho que talvez não seja uma vitória argumentativa e tal, que tenha problemas no processo de construção desse Uma argumento. vitória política. Tudo bem, pode até ter, mas o que foi efetivo foi. Você tem alguma questão, Fagner? Se a gente tá só que a briga metafísica, a gente pode botar depois. Não, acho que tá de boa. Ficou. Paladinos da metafísica. Não, só ia comentar que o positivismo lógico, né, o Círculo de Viena, são, acho que especialmente nas ciências sociais, existe um certo ranço, uma certa caracterização muito rasteira do positivismo lógico, como que qualquer apelo a critério e a rigor na ciência fosse algo positivista, entendeu? E aí muita gente chamando de... Eu já vi muita crítica por exemplo, a um mero pedido de rigor na ciência, um maior rigor, maior controle, como positivismo, sendo que não tem nada a ver, cara. Não necessariamente é positivismo, neopositivismo e tudo mais. Quem faz isso é o pessoal que já foi pro lado da literatura, só não quer admitir. O Fred, e vou te dizer mais. Assim, o positivismo lógico, a teoria deles tem muitos problemas, várias falhas. Eles mesmos tentam ficar tapando esses buracos que eles veem. Mas se tem uma coisa assim que eu aprendi com eles e que eu sinto falta hoje em dia na academia, que precisava ter, é essa noção de honestidade intelectual. Você fala Círculo de Viena, o que você imagina? Todo mundo com a ideia igual, se abraçando e sorrindo. Não, eles batiam um no outro, por artigo, né, gente? Direto. Eles tinham o periódico, que foi o Círculo de Berlim que lançou, em que era assim, um postava um artigo, na edição seguinte tinham 3 artigos de outros membros do círculo criticando. E aí ninguém ficava com raiva. Eles pegavam na edição seguinte e dava a réplica. É porque na época não tinha Twitter, né? Não tinha Facebook. Pode ser. Então, aí funcionava pelo periódico. Mas assim, e aí eles continuavam, assim, amigos, conversando, revisando. Tinha coisas que, igual o próprio Carnap escreve em alguns artigos, eu tinha tal e tal postura, mas aí o Neuer me criticou e a crítica dele foi muito séria, então eu repensei e agora eu vou propor isso daqui porque eu acho que tem mais coerência. Isso, eles eram muito honestos nesse ponto, sabe? Eles realmente estavam querendo chegar a uma base filosófica comum para a ciência, não era uma disputa de ego. Exatamente. Da maneira como a gente vê hoje. E isso assim, é muito legal, eu acho muito legal da postura deles. Então foi isso, pessoal. Termina então mais um episódio de Não Precisa Copiar. Depois um episódio sobre o positivismo lógico. Semana que vem a gente volta com outro episódio sobre filosofia da ciência. E agradecemos muito a Raíssa. Tchauzinho, Raíssa. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço. Ao Fred. Até semana que vem. Falou. E até mais, Fagner. Mais, Rodrigo. Brigadão, Raíssa, mais uma vez. Valeu, Fred. Valeu, gente.